A paz do Senhor, meus irmãos, e um bom dia para todos os amigos que estão aí do outro lado, nos acompanhando por essa live via Facebook. Mais uma vez, vamos começar nossa escola bíblica dominical. Quero convidar você que está aí do outro lado a pegar a sua lição. Se você não tem lição, nós vamos começar uma nova lição nesse trimestre, que é a Igreja Eleita. E hoje nós vamos iniciar nossa primeira lição. O nosso assunto da lição é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Louvado seja Deus. O nosso textuário diz o seguinte: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Em Efésios, capítulo 1, versículo 2. A nossa verdade prática diz o seguinte: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Glória a Deus. A nossa leitura em classe, você pode me acompanhar aí, está no livro de Efésios, a Epístola de Paulo, aos Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Depois você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo do 1 ao 7. Amém? Que diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora você vai para o livro de Atos, capítulo 19, o versículo 1, que diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: então, em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo: cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todos uns 12 varões. Aleluia. O nosso objetivo geral é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Propósito de Deus. Nós temos 3 objetivos específicos que diz: primeiro, apresentar a autoria e a data da Epístola. Segundo, identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios. E o terceiro objetivo diz assim: explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Então vamos tentar alcançar esses 3 objetivos específicos, e o objetivo geral. A nossa introdução diz o seguinte: a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelada por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro tópico, diz assim: autoria e data. A autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, o autor da Epístola aos Efésios foi o apóstolo Paulo, como diz aqui em Efésios capítulo 1, versículo 1, a parte A. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome dele em hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, em Atos capítulo 13, versículo 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Isso você pode
confirmar lá em Atos, capítulo 13, versículo 21, e em Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Já Paulo, o nome Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Então, o que nós vamos entender? Que o autor da Epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele tinha dupla cidadania. A primeira, o nome dele era Saulo, que é o nome dele em hebraico. E a segunda cidadania, o nome dele era Paulo, que era nome romano. Então ele tinha dupla cidadania, ele era judeu e romano. Por isso que, como judeu, ele era conhecido como Saulo, e como romano, ele era conhecido como Paulo. Segundo subtópico, que diz assim: a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Isso você pode confirmar em Romanos, capítulo 11, versículo 13. Então, o nome que Paulo usava era o nome romano. Por que ele usava o nome romano, Paulo, nas 13 epístolas dele? Porque ele, com certeza, ele acreditava que com o nome Paulo, ele se apropriava mais do evangelho para evangelizar os gentios. Então ele sempre usou o nome romano de Paulo. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, ele fala que, e também em Efésios, capítulo 1, versículo 1, ele diz pela vontade de Deus, né? Ele foi escolhido para ser apóstolo, não foi chamado por homem, e nem pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. O próprio Cristo, o próprio Jesus, quando ele se encontrou com Paulo, quando Paulo encontrou com Jesus, ele foi chamado por Jesus para ser apóstolo de Cristo. Amém? Isso você pode confirmar lá em Efésios 1 e Gálatas também 1:1. Terceiro subtópico diz assim: uma epístola da prisão. Epístola da prisão, por quê, né? A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Então, essa epístola ele escreveu, não só essa, mas outras epístolas, ele escreveu quando estava preso. Então, a epístola que ele escreveu à igreja em Éfeso, lá, os crentes de Efésios, lá de Éfeso, ele escreveu quando ele estava preso em Roma. E ele se identifica como um prisioneiro de Jesus Cristo, no capítulo 3, versículo 1. O preso do Senhor, no capítulo 4, no versículo 1, e o embaixador em cadeias, lá no capítulo 6, no versículo 20. Então, ele sempre vai se identificar como prisioneiro, como preso e embaixador em cadeias. Por quê? Porque ele estava, nessa ocasião, ele se encontrava preso em Roma. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e Filemão. Então nós temos 4 epístolas que Paulo escreveu quando estava preso. A primeira, né, foi quando ele escreveu aos Efésios, depois ele escreveu aos Filipenses, depois aos Colossenses, depois a Filemão. Glória a Deus, aleluia. Quarto subtópico, a data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar a igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, lá em Atos, capítulo 28, versículo 30. Entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Isso você pode confirmar lá no capítulo 6, versículo 21. Então, a nossa síntese do tópico 1 diz o seguinte: o apóstolo Paulo, ele é o autor da carta aos Efésios, e a sua data de autoria se dá por volta dos anos 61 a 62 depois de Cristo, durante sua prisão em Roma. Ok? Então já sabemos quem foi o autor
da carta aos Efésios, a data que foi redigida essa carta e aonde, que local, né? Apóstolo Paulo, nos anos 61 a 62 depois de Cristo, e ele escreveu dentro da cadeia lá em Roma. Amém? Todos entenderam essa parte? Vamos para o nosso segundo tópico, que diz assim: destinatário. Para quem foi dirigida essa carta de Paulo? Agora vamos saber, conforme o nosso tópico. Primeiro, a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua principal rua era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Segundo subtópico, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade. Construído em mármore, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Lá em Atos, capítulo 19, versículo 27 e 29, vocês vão acompanhar uma passagem que Paulo chega naquela cidade, onde a principal renda daquele povo era a idolatria. Eles trabalhavam aquelas estantes de deuses, onde Paulo entra no templo e vê várias estantes de deuses, e cada um tinha um deus diferente. Então, naquela passagem que ele fala que tinha um lá escrito assim: ao Deus desconhecido. Quer dizer, até o Deus desconhecido, que era o Deus que criou os céus e a terra, eles adoravam, eles adoravam toda espécie de deuses, todo tipo de deuses. Então, essa cidade, a renda dela era só nisso, na idolatria. Por isso eles se chocaram quando Paulo começou a combater, né, esse tipo de culto a deuses estranhos. No terceiro subtópico diz assim: a igreja de Éfeso, que foi realmente para a igreja, né, as igrejas da Ásia Menor, e a primeira foi a igreja de Éfeso, que foi dirigida essa epístola. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, lá em Atos, capítulo 20, versículo 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Isso você confirma lá em Atos, capítulo 19, versículo do 5 ao 7. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lençóis e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Você pode confirmar essa palavra lá em Atos, capítulo 19, versículo 12, diz que Deus usou poderosamente o apóstolo Paulo, em que até os lenços dele, os aventais dele curavam, né, e expulsavam os demônios das pessoas oprimidas. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Por exemplo, Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, né, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então vimos que depois que Paulo saiu, vários líderes também atuavam ali, passaram pelaquela cidade de Éfeso, né? E nós temos aqui Timóteo, Apolo e outros mais. Então a cidade de Éfeso teve vários apóstolos, né? Teve vários líderes espirituais ali naquela cidade.
evangelizando, não só o apóstolo Paulo. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, como nós já vimos, né? Então, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele pregava diretamente aos gentios, por isso que ele usava esse nome, o nome romano, Paulo. Quarto subtópico, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 1 do capítulo 1 de Efésios. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto ao destinatário, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então nós vimos que a epístola de Paulo aos Efésios foi diretamente para os cristãos da igreja da cidade de Éfeso, que a maioria era gentílica, que se converteram, né? Então nós vimos que alguns estudiosos falam que antes do apóstolo Paulo chegar ali, já existiam crentes naquele local, já existiam pessoas evangelizadas. Ninguém sabe por quê, mas com certeza foi por cristãos que foram convertidos lá no dia de Pentecostes. Então já existia pessoas salvas ali, já existia pessoas cristãs ali, por quê? Porque alguns cristãos que foram convertidos, pessoas que foram convertidas no dia do Pentecostes, evangelizavam a cidade. Então Paulo chegou ali e já existiam crentes ali naquela cidade, certo? Então vamos para a nossa síntese do tópico 2, que diz assim: a epístola é considerada uma carta circular dirigida a quem? Às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época, ou seja, a metrópole mais importante daquela região da Ásia Menor. Amém? Glória a Deus. Vamos para o nosso terceiro e último tópico, que diz assim: propósito e mensagem. Vamos ver qual é o propósito e qual é a mensagem da epístola aos Efésios. Primeiro subtópico, o propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras igrejas, como outras de Paulo, por exemplo. Porém, no capítulo iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizavam a solução de certas questões, né? Vamos ver o que sinalizam isso aí. Primeiro, por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo interior. Primeiro capítulo de Efésios, capítulo 20 ao versículo do versículo 20 ao versículo 22, capítulo 1, amém? Segundo, outro tipo de ênfase do apóstolo, o passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Mais uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Isso você pode confirmar no capítulo 2, no versículo de 1 a 10 de Efésios. E o terceiro era uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Lá no capítulo 2, versículo de 11 a 18, você pode confirmar essa mensagem. Então nós vimos aqui algumas ênfases, né, que o apóstolo usava ali como um propósito, mas sobre essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios, do apóstolo Paulo, era o quê? Era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. É uma carta realmente direcionada aos cristãos, né, da igreja de Efésios, da igreja de Éfeso, né, a todos os cristãos ali. Então,
O apóstolo Paulo tinha uma preocupação com os crentes, com os fiéis que estavam ali, os novos convertidos na cidade de Éfeso. Segundo, a mensagem. Qual era a mensagem? A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Primeiro, Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. E quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Isso você pode confirmar lá no capítulo 4, versículo 3 e o versículo 5. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Esse aqui é o resumo, do propósito da epístola aos Efésios. A síntese do tópico 3 diz o seguinte: a abordagem da carta gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Jesus, a cabeça, a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos para a nossa conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. A graça, favor imerecido. Suas exortações nos estimulam, nos impelem a viver em santidade alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalha contra as forças das trevas. Então, as suas exortações é um estímulo para nós vivermos uma vida de santidade e alicerçados em Cristo Jesus, que é a cabeça da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mais uma vez terminamos aqui a nossa primeira lição do segundo trimestre, Quem ainda não conseguiu essa lição, recorra à internet, procure. Então estude o livro, a Epístola de Efésios, que Paulo escreveu, que é sobre o livro de Efésios. A carta aos Efésios é o assunto da nossa lição desse trimestre, amém? Então vamos agradecer mais uma vez, mas antes de agradecer eu quero convidar você já de antemão a participar da nossa escola bíblica todos os domingos às 8h15. Estamos aqui na igreja, passando uma live diretamente ao vivo pelo Facebook. Convide os irmãos, convide amigos para juntos adorarmos o Senhor e conhecermos mais, estudarmos mais a palavra de Deus. E na quarta-feira também eu convido você às 7h30, às 19h30 à noite, estaremos aqui também na casa do Senhor, passando um culto da vitória para todos os irmãos que estão em casa nessa pandemia, estão isolados, mas não estamos desligados dos céus, estamos aqui vinculados, conectados com a palavra. E também nós temos um culto domingo à noite, que é o culto de celebração, o culto da família. Todos os domingos, a partir das 18 horas, estamos aqui também na casa de Deus, passando um culto de celebração, adorando o Rei da Glória. Então você aí é o nosso convidado especial para, junto conosco, adorarmos o Senhor, amém? Então vamos agradecer essa manhã por mais uma lição maravilhosa que o Senhor Jesus nos concedeu. Amado Deus, amado Pai que está no céu, Senhor Jesus, a gente já te agradece por mais uma oportunidade que tem nos dado de estarmos aqui ministrando um pouco da Tua palavra, Senhor, que tem nos dado sabedoria do alto para ministrarmos, Senhor, conhecimento, Senhor Jesus, da Tua palavra. Senhor Jesus, te apresento cada irmão, cada irmã, cada amigo que está no seu lado nesse momento, abençoando, Senhor, livrando de todo o mal. Senhor, te rendemos graça, porque Tu és Deus maravilhoso, Tu és fiel, Tu és maravilhoso. Senhor Jesus, continua nos abençoando, fica conosco, Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.